dos assuntos que sempre me pediram aí, e na verdade é um assunto, um tema muito extenso, que é diabetes e exercício, tá? Então, assim, eu vou pontuar algumas coisas, né? Eu recebi algumas perguntas hoje sobre intensidade, sobre ganho de massa muscular, sobre emagrecimento. Então, eu vou pontuar específicas perguntas que eu recebi, mas que fique muito claro para vocês que é um assunto, na verdade, trabalhar com um indivíduo diabético, você tem que se atualizar sempre. Agora, eu vou compartilhar aqui no YouTube com vocês a minha tela, tá? Para vocês verem algumas imagens, alguns dados que eu trouxe aqui. Então, falando em exercício, mas a gente precisa ter alguns cuidados especiais quando a gente vai prescrever exercícios, treinos para pessoas com diabetes. Então, quando a gente fala em indivíduo diabético tipo 1, né? Primeira coisa, é necessário se verificar os níveis de glicose sanguínea, olha só, aproximadamente 30 minutos antes do exercício. Então, Bárbara, você está querendo me dizer que se eu tiver um aluno diabético hoje, tipo 1, antes da sessão de treino dele, eu tenho que pedir para ele fazer a punção capilar e verificar qual está a glicemia dele? Sim. Em toda a sessão de treino? Sim. Por quê, gente? Porque quando você iniciar o exercício, né? Quando você iniciar a sessão de treino com esse indivíduo, aí vai depender da intensidade com que você vai trabalhar com ele, mas isso vai acontecer. No início, eu tenho o quê? Um pico ali de insulina, porque as células musculares vão necessitar de mais glicose. Então, eu vou ter ali um aumento na captação de glicose pelas células musculares, né? Pelo metabolismo da célula em si, né? Aí vem lá as vias as vias glicolíticas, tanto a anaeróbia quanto a aeróbia. E aí o que acontece? Se esse indivíduo faz uso de uma insulina exógena ultra rápida, o que vai acontecer? Dependendo da dieta dele, se ele for treinar, ele vai ter uma hipoglicemia. E aí ele corre o risco de ter um mal-estar e poder, né, pode acontecer uma situação mais grave, como, por exemplo, ele entrar em cetoacidose metabólica por ter uma hipoglicemia ali inicial. Então, por isso que é muito importante se medir a glicose do indivíduo, principalmente diabético tipo 1, tá? Caso a glicose em jejum estiver acima de 300, gente, porque todo indivíduo diabético, ele tem uma rotina, né, para controle da glicose dele, né, com relação à alimentação, com relação à atividade física, com medicamento e com o uso da insulina, porque tem medicamento via oral também. E aí, o que acontece? Se naquele dia ele fez a punção lá capilar e deu maior que 300 miligramas por decilitro, independente do tipo de diabetes, se é 1 ou se é 2, não pode fazer exercício nesse dia. Porque o risco dele ter um coma é grande, tá? Consuma um carboidrato de índice glicêmico médio a baixo antes dos exercícios prolongados. Quem vai recomendar isso, gente? O endocrinologista ou o nutricionista dessa pessoa. Não é você, profissional de educação física, que vai calcular a quantidade de carboidrato que ela vai ingerir. Mesmo porque isso não faz parte da nossa profissão. Por isso que tem que ser um trabalho multidisciplinar. Médico
nutricionista e o profissional de educação física, tá? Aí, se é um trabalho individualizado, é o personal trainer. Se você é professor de sala de musculação, você tem que ter esse cuidado. Se você é professor de aula coletiva, você tem que ter cuidado redobrado. Porque aí você está cuidando de muitas pessoas totalmente diferentes, com situações totalmente diferentes, com patologias diferentes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque as pessoas buscam o exercício para ter uma melhora na qualidade de vida delas por causa da doença. E também como prevenção para não se tornar diabético e como tratamento. E se a gente não fizer da forma que tem que ser feita para provocar todas as adaptações que só vão trazer benefícios, a gente pode prejudicar a vida dessa pessoa, tá? Então, com relação ao diabético tipo 1, por questões de segurança, ó, coloquei aqui, ó. Deixa eu só ajustar isso aqui para ficar mais fácil para eu ler aqui para vocês. Por questões de segurança, caso a glicemia capilar, da punção capilar, estiver menor que 80, então, gente, o problema não é só a hiperglicemia. A hipoglicemia também é problema. É recomendado a ingestão de um lanche antes do exercício. Ou, caso os valores estejam maiores que 240 miligramas por decilitro de sangue, contraindica-se a realização do exercício, devido aos riscos de, o que eu falei? Cetoacidose, que é a formação de corpos cetônicos que são tóxicos para o organismo, que podem levar o indivíduo a coma. Então, tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia são problemáticas. Por isso, do controle ser diário, na verdade. Eu, na minha vida profissional, como personal trainer, eu tive 3 alunos diabéticos. 2 faziam apenas uso de medicamento oral. Uma, que era mulher, que é mulher, na verdade, fazia tanto uso de medicamento oral quanto de insulina. Todos 3 diabetes tipo 2. Ela fazia uso de insulina. Só que a insulina dela, ela tomava 2 vezes ao dia. Então, ela não era a ultra rápida, ela tinha uma ação prolongada. E aí, quando eu comecei a treinar esses alunos, até eu conhecer a resposta deles durante o exercício, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o médico, né, para entender, porque ele tinha todo o histórico de quanto tempo já tinha a doença. Ah, gente, detalhe, as 3 pessoas idosas, tá? Então, se tornaram diabéticos por conta do envelhecimento, tá? Foi o caso específico deles. Foram 2 homens e uma mulher. E aí, eu conversei com os médicos, durante 30 dias, esses 2 que faziam uso apenas de medicamento, eles chegavam para treinar comigo, faziam na academia, chegavam para treinar comigo, levavam o aparelhinho, porque cada um tem o seu, é individual, né? Com as tiras, com a lanceta, eu fazia a higienização e fazia a punção capilar para ver quanto que estava a glicose. E ele já chegava, porque já tinha um tempo que ele tinha acordado, né? Os 3, por coincidência, eram na parte da manhã, só que 2 eram no início da manhã e uma era mais no fim da manhã. Então, eu precisava anotar ali a glicose de jejum. E eu fiz esse acompanhamento durante 3 meses. Foi isso mesmo. Então, eu tinha tudo anotado. E eu criei ali um gráfico para eu ver a resposta. E eu fazia a punção pós-treino também. Por quê? Porque a gente tem picos de insulina
por um período após o exercício e principalmente à noite. Então, eu tinha que tomar cuidado com a hipoglicemia, né, que poderia dar, né, vir no momento que a pessoa não estava comigo ali treinando. Então, ela tinha que ter essa informação para mesmo porque ela ter uma ingestão ali alimentar adequada com a recomendação do médico ou nutricionista dele. Então, eu fiz esse acompanhamento. Depois de conhecer o organismo do indivíduo, aí sim, depois eu comecei a fazer mais espaçado, mas a de jejum sempre avaliava, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, gente, com diabético tipo 1, tá? Porque ele é um pouco diferente. Então, quais são as recomendações? Tanto do Colégio Americano de Medicina do Esporte, quanto do ADA, né? Da Associação de Diabetes Americana. Quais são as recomendações? Então, tanto treinamento aeróbio, quanto treinamento de resistência. Então, aí eu já estou respondendo a primeira pergunta. Qual tipo de treino, qual tipo de exercício eu devo priorizar com o indivíduo diabético? Treino aeróbio e treino neuromuscular, treino de resistência. Vocês vão entender por quê. Então, no treinamento aeróbio, frequência mínima de 3 vezes por semana, sendo no máximo 2 dias consecutivos, tá? Intensidade moderada, entre 40% a 60% do VO2 máximo, de moderada a vigorosa a maior que 60% do VO2 máximo. Quando que eu vou fazer uma atividade aeróbia moderada? Quando que eu vou fazer uma atividade aeróbia com uma intensidade mais alta, vigorosa? Vai depender do planejamento que você montou para esse aluno. Vai depender da periodização que você fez para ele. Então, não tem como eu te entregar aqui uma receita, porque cada indivíduo é único. Olha o tanto de alteração que eu citei aqui para vocês, né, que pode acontecer com o indivíduo diabético. E tem diferença do tipo 1 para o tipo 2. Duração mínima de 150 minutos por semana, podendo ser executados em vários blocos de pelo menos 10 minutos. São recomendações. Então, não quer dizer que você vai fazer exatamente isso aqui. Por quê? Você vai avaliar o seu aluno e vai entender, né, primeiro como que é esse aluno, o tipo de insulina que ele faz uso, se ele não faz uso, se ele é diabético tipo 2, faz uso de medicamento, como que está a alimentação dele, ele já fazia atividade física, não fazia atividade física, é sedentário, é obeso, perdeu massa muscular? Então, você vai avaliar isso tudo, porque aí você vai escolher os métodos, né, corretos. Treinamento de resistência, que é o neuromuscular. Frequência mínima de 2 vezes por semana, preferencialmente em dias consecutivos. Em dias não consecutivos, desculpa, não consecutivos, ou seja, alternados com o treinamento aeróbio. Volume e intensidade de 5 a 10 exercícios em máquinas, utilizando pesos livres, abrangendo os principais grupamentos musculares. Considera-se ideal a realização de 2 e no máximo 4 séries de 8 a 15 repetições de cada exercício, com a carga correspondente a 50 a 80% de uma repetição máxima. Você faz uma repetição máxima? Não. Você faz por número de repetições? Você vai usar o que você faz. Desde que você saiba analisar o que você está fazendo e correlacionar com todas as variáveis ali do treinamento e as variáveis do indivíduo, tá tudo certo, tá? Por que é importante, gente, eu fazer tanto treinamento aeróbio quanto treinamento de força? Musculação, né? Que é o treinamento de resistência muscular. O que acontece? A grande maioria dos indivíduos que têm diabetes
eles têm muitas complicações, né? Como eu disse no início da nossa conversa aqui, do nosso papo, da nossa aula de hoje, que é uma doença que mata aos pouquinhos. Por quê? Porque ela pode causar complicações renais, ela pode causar complicações oftálmicas, né? Na visão. Ela pode gerar complicações cardiovasculares. Ela pode gerar complicações ósseas. Diabetes causa osteoporose, Bárbara? Sim. Ela pode gerar complicações periféricas, porque a cicatrização no indivíduo diabético, ela está limitada, porque ele perde a sensibilidade. Sabe os neurônios sensoriais que são sensíveis à dor, né? À superfície quente, perde essa sensibilidade. Por isso que para você que trabalha ou vai trabalhar com um indivíduo que é diabético, você tem que olhar até o calçado que ele está usando e a meia que ele está usando. Por quê? Vamos supor que você vai fazer uma sessão de treino com ele ali, aeróbia, com uma caminhada ou corrida, e ali eu tenho o contato, né, o impacto ali da fricção mesmo, né, do calçado com o pé dessa pessoa, se ela tiver, vamos supor que dá uma feridinha ali, uma bolha, que seria uma coisa tão simples, né? Mas para o indivíduo diabético não é. Se ele não verificar esse machucadinho, isso pode progredir para uma situação muito mais grave, né? Depois vocês aí que tiverem curiosidade, façam uma rápida busca aí no Google mesmo, né, de pé diabético. E tem um estômago, tá? Porque não é bonito o que acontece. Essa ferida, se ela não for tratada assim no início, isso pode tomar uma proporção que vai necrosar e pode até precisar amputar o membro, né? Primeiro o dedo, e se isso for progredindo, amputar o pé, a perna, e aí a situação só vai se agravando, tá? Então, a gente tem que olhar. Bárbara, você olhava isso nos seus alunos? Sim. Acabava o treino, eu pedia para tirar o tênis e eu olhava. Então, até a meia, gente, tem que ser de acordo, tem que ser de algodão, que não vai gerar essa fricção, né, que pode gerar ali algum machucadinho, alguma coisa, e a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Porque a pessoa, ela não percebe, porque ela não sente dor, ela não sente incômodo, tá bom? Então, é uma população que a gente precisa ter atenção com ela, é um grupo especial e precisa fazer atividade física. E para não se tornar diabético, que é o que a gente mais trabalha com a prevenção. Até a nossa próxima aula no Descomplicando com a Prof. Tchau, tchau!